Que episódio foi esse, galera? Esse foi de explodir a nossa cabeça, então a gente vai conferir todos os detalhes bem esmiuçados aqui nesse episódio. Então vamos lá agora. O episódio já começa com a gente tendo uma visão de Asgard na parte de cima. A gente até consegue ver a ponte do arco-íris ali, que é muito legal também, onde o pessoal passa para fazer as viagens. E o personagem que aparece é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Sylvie, mas na sua versão pequenininha, na sua versão criança ali. Ela está brincando com alguns brinquedos, é aberto aquele velho portal que a gente já conhece da AVT, sai os soldados minutos e quem sai ali para pegar ela? A Ravonna, isso mesmo, a Ravonna sai, a Ravonna ainda não estava como diretora, e sim como um agente minuto. Ela chega lá com os seus soldados e fala que a Sylvie cometeu um crime e está sendo presa. Eles pegam a Sylvie e levam ela embora. Ela não entende nada. O legal dessa cena é que a gente já consegue ver alguns easter eggs da Marvel. A Sylvie está brincando com alguns brinquedos, entre eles nós podemos ver uma Valkyria e também o Lobo Fenrir. Também tem um dragão ali que em algumas pesquisas falaram que podia ser a Hela ou qualquer outro monstro que podia estar no universo de Asgard e da Marvel. Mas entre os brinquedos a gente pode ver, como eu falei, a Valkyria, que já apareceu no filme Thor Ragnarok, também o Fenrir apareceu lá no Thor Ragnarok, e a Valkyria retornou em Vingadores Ultimato para ajudar a galera. Então a gente já começa com alguns easter eggs. Seguindo, a gente pode ter agora a certeza que a Sylvie é sim uma variante do Loki, mas uma versão feminina, tá? A gente tinha algumas dúvidas aí nos episódios passados, mas a diretora também falou que ela é um híbrido entre uma variante do Loki, Lady Loki, com a Encanto. Então não é uma personagem que existe assim 100% nos quadrinhos, como a gente sabe, a Marvel ela pega tudo que tem nos quadrinhos e faz uma adaptação para o cinema e agora para as séries, mas já é uma comprovação aí que ela também tinha falado que a Sylvie tinha pintado o cabelo. Como vocês podem ver, ela tem um cabelo moreno, cabelo preto escuro. Seguindo com mais referências, vocês podem ver aí na roupa da Ravonna um nome seguido de uma letra seguida de um número chamado A23. Como a Marvel adora brincar com os números, o A23 corresponde ao quadrinho Avengers 23, que a Ravonna fez sua primeira aparição. Então a Marvel sempre atenta aos detalhes e não deixa passar nada em branco. Isso que é muito legal pra gente conferir aí. Bom, o Loki estava preso, né, em Lamentis com a Sylvie. Eles tentaram fazer de tudo para fugir, mas não conseguiram fugir. E eles param e começam a trocar ideia. Uma coisa muito interessante que a gente consegue ver aqui é que tinha um monte de teoria na internet, que até fazia sentido quando essas teorias saíram, que o Loki sabia como fugir de Lamentis. Ele tinha sempre uma arma na manga para fugir de Lamentis. Mas aqui a gente consegue ver que não, ele não tinha uma arma na manga para fugir de Lamentis, né? E eles começam a trocar uma ideia. Vocês vão entender porque ele não tinha uma arma na manga. E eles começam a trocar uma ideia. Começam a abrir o coração, digamos assim. Lembrando que esse Loki é o Loki do filme dos Vingadores de 2012. Então ele só chegou ali até o filme dos Vingadores em 2012. Ele não passou pelos outros eventos, como o filme do Thor Ragnarok, como o segundo filme o terceiro filme, o segundo filme do Thor, aquele que tem os elfos negros. Ele não passou pela situação que ele morre pelo Thanos. Então ele só viu na TV, mas ele não teve essa experiência vivida, tá? Então esse Loki ele começa a trocar uma ideia com a Sylvie. Os dois conversam bastante sobre o passado, sobre o presente, sobre algumas projeções, sobre o que eles poderiam ser. A Sylvie até questiona o Loki, falando se o Loki está fadado a sempre perder. Ele pensa, para e responde para ela que não, ele mais escapou da morte do que ele perdeu. Isso também faz sentido. O Loki sempre se esquiva ali. E a conversa deles é muito interessante. Então a gente vê que esse Loki ele começa a quebrar aquela armadura dele, que ele guarda os sentimentos dele. Ele começa a ficar mais sensível em relação a Sylvie. Ela também começa a ficar mais sensível em relação a ele, tá? Isso é muito legal. E por causa disso, dessa relação deles, eles até pegam nas mãos ali. Então é um Loki bem diferente, que a gente está acostumado com aquele Loki rígido, duro, que sempre tem uma arma na manga, não importa o que o Loki faça, ele sempre está trapaceando. Mas aqui não, aqui a gente está vendo um Loki
mais humano, humano entre aspas, né? Vendo que é possível ter um sentimento, é possível ter uma amizade, e aqui rola um clima entre o Loki e sua variante, sua variante mulher, tá? E nessa situação, nessa hora, a gente vê que o que acontece aqui, Lamentis está sendo destruída, cai o último meteoro em Lamentis, e ela está sendo destruída. Então, pô, se o Loki tivesse alguma arma na manga para fugir, ele esperar até o último segundo para fugir, não faz sentido nenhum isso daí. Ele esperar ter toda essa conversa com a Sylvie para depois fugir, não faz sentido. Seria mais fácil ele ter uma conversa se ele tivesse a opção de fugir, ele fugiria e teria uma conversa numa situação mais segura. Mas o fato de ele saber que ele ia morrer, pode ser que isso fez ele se soltar, fez ele ficar mais sentimental. E por causa disso, nós temos uma situação bem diferente. A Sylvie, ela sempre viajou para lugares de situações apocalípticas, ou seja, lugares onde não ocorreria um evento Nexus, né? Como aquele lugar ia ser destruído, não fazia diferença nenhuma para a TVA ir lá interferir alguma variante, porque a variante seria destruída e mal aparecia nos radares, como a gente já viu no episódio 2. Como eles tiveram essa relação de sentimento, duas variantes, rolando um clima, digamos assim, vocês podem ver aí na tela que lá na TVA eles estão procurando um evento Nexus, e aí, como está mostrando na TV, aparece um evento Nexus gigantesco, só subindo, como nunca foi visto antes. Nem quando a Sylvie mandou os resets para criar vários eventos Nexus, a gente viu um evento Nexus tão grande assim. Então eles causaram o maior evento Nexus que a gente já viu até agora. E temos um detalhe muito interessante nessa cena também. Aí na TV, na parte de cima, como vocês podem ver que está marcado, a gente consegue ver um planeta já conhecido dos filmes, né? Nos quadrinhos também já foi muito visto, e aqui a gente consegue ver um planeta já conhecido, que é Morag. Para quem não lembra, Morag apareceu no filme dos Guardiões da Galáxia. Peter Quill vai até Morag para pegar o Orb, né? A bolinha lá com roxa, e dentro dessa bolinha tá nada mais nada menos do que a Pedra da Força, que estava lá em Morag. Então aparece Morag aí na televisão. Não sabemos o porquê, porque a Marvel sempre tem uma carta na manga, mas fica mais uma referência aí do que já apareceu nos cinemas. Então a TVA chega lá antes do planeta ser destruído por completo. Então mais uma prova que o Loki não tinha uma arma na manga para fugir. Não é possível que ele ia deixar para fugir no último milissegundo ali. Eu não acreditava que o Loki tinha uma arma na manga lá em Lamentis, tá? A TVA chega lá e prende os dois. Chegando na base da TVA, cada um vai para uma sala diferente. O Loki até brinca: por que eu tenho menos soldados do que ela? E o Mobius fala: isso daí não tem importância, vem pra cá. O Mobius pega o Loki e prende o Loki em uma outra dimensão, uma espécie de prisão eterna. Mas antes do Loki ir pra lá, ele fala pro Loki: olha, antes do Loki ir pra lá, ele fala para o Mobius: fique esperto, porque a TVA, ela tá mentindo. Todos aqui são a variante, ninguém foi criado pela TVA, então fique esperto. E aí ele prende o Loki lá, e o Mobius fica com a pulga atrás da orelha. E aqui temos o retorno de uma personagem que já fazia um tempo que não aparecia, a Lady Sif. Ela aparece na prisão onde o Loki tá, que a prisão é um looping, então ela chega com o cabelo cortado, briga com o Loki, reclama com ele, dá umas porradas nele e fala para ele aprender a não fazer aquilo. O que remete essa cena? Tanto nas histórias nórdicas quanto nas histórias da Marvel, o Loki faz essa brincadeira, porque a Lady Sif tinha o cabelo loiro, ela amava o cabelo dela, endeusava o cabelo dela. Nessa ocasião dessas histórias, ela era a noiva de Thor, então como uma brincadeira o Loki foi lá e cortou os cabelos dela, e aí a Marvel trouxe essa referência pra cá. Então fica nesse looping, ela sempre volta, passa, bate nele, briga com ele, volta, passa nele, briga com ele. Isso daí eternamente não tem, ele não pode fazer nada com isso. Mas o curioso é como é uma prisão que já está preparada, ou seja, aquela situação, aquela linha do tempo que ele está, já está pronta, não tem como mudar. Mas ele consegue em certo momento convencer a Lady Sif a não agredir ele, né? Então ela dá meia porrada nele, fica pensando e vai embora.
Isso que é muito interessante. Então a gente tem mais uma demonstração ali, a gente consegue ver na expressão do Loki que ele tá mudado. Ele tá mais sensível, ele tá querendo fazer a verdade, ele tá brigando pela verdade, o que é extremamente curioso, que o Loki querendo brigar pela verdade, né? Pode ser uma loucura que eu tô falando aqui, mas é o que dá a entender nessa cena daí. Vocês lembram que a agente B15, ela também teve a sua mente invadida pela Sylvie, lá no episódio 3? Isso mesmo. Então o que acontece? Sempre quando a Sylvie ela entra na mente de alguém, ela procura os pensamentos, as lembranças daquela pessoa, e se a pessoa não lembra, ela começa a lembrar de tudo que ocorreu no passado. Então a agente B15 também teve sua mente invadida pela Sylvie, e ela fica com a pulga atrás da orelha. Ela chega a questionar o Mobius ali, fazendo algumas perguntas para ele, e fica pensando, até que ela vai lá, pega a Sylvie e vai para outra dimensão, volta lá para o Alabama em 2050 e pergunta para ela, o que aconteceu? E aí a Sylvie explica para ela o que aconteceu, e aquelas lembranças realmente são verdadeiras e que ela é uma variante, ela não foi criada pela TVA. Tanto que a Sylvie entra na mente dela de novo e faz ela lembrar de tudo. Dá um reset lá e faz ela lembrar de tudo. Ou seja, isso é muito interessante. Então, se a Sylvie entrasse ali na mente de uma galera da TVA, todo mundo ia descobrir o que aconteceu. Como o Mobius ficou com a pulga atrás da orelha, com aquela mensagem do Loki, que todo mundo é uma variante, ele troca uma ideia com a Ravonna, que está toda feliz, que prendeu o Loki, que prendeu todas as variantes e tudo mais. Até pergunta para ela o que aconteceu com a agente C20, aquela primeira agente que a Sylvie capturou e levou lá para o Alabama. E a Ravonna fala que ela morreu. Simplesmente morreu, do nada. Teve um piripaque e morreu. Ele não bota muita fé, mas tudo bem. E aí o que o Mobius faz? Ele troca os time pads, pega o time pad da Ravonna e consegue dar uma escapada e ver que a Ravonna matou a agente C20, e que sim, a agente C20 fala lá no vídeo do time pad que todo mundo é uma variante, todo mundo foi capturado pela TVA, então ninguém foi criado pela TVA ou AVT, tá? E aí ele entra em choque, sai correndo, vai lá, pega o Loki e fala, Loki, vou te ajudar, então confia em mim que a gente vai sair dessa. O Loki, beleza, vambora, eu tô confiando em um amigo. Então mais uma demonstração que esse Loki aí tá mais sentido. Eu tô batendo muito nessa tecla aqui, porque vai ser interessante ele chegar lá no último episódio, ele virar de vez falando, sou amigo de ninguém, eu sou realmente o Loki, o deus da trapaça, e aí olha, vai ser uma baita de uma demonstração do que esse deus é capaz. Mas até o momento ele está se demonstrando um Loki mais amigável, tá? Mas não tem o que fazer, eles fogem, assim que eles saem, a Ravonna tá lá, dá um reset no Mobius, então o Mobius some dali, né? Eu acho que o Mobius vai voltar, não é possível que eles tenham matado o Mobius assim do nada. Ela pega o Loki e a Sylvie e leva para a sala dos Guardiões do Tempo. Sim, agora nós podemos ver os Guardiões do Tempo. Aparecem os três lá, os três Guardiões do Tempo. Trocam uma ideia com eles e aí o bicho começa a pegar. Eles têm lá uma conversa com os Guardiões do Tempo. Os Guardiões do Tempo parecem ser meio estranhos aí, mas tudo bem. Eles conversam, tem aquele debate, aqueles questionamentos. E aí no meio dessa conversa que eles estão tendo com os Guardiões do Tempo aparece a agente B15. Isso mesmo, a agente B15 aparece revoltada, ajuda eles a fugir, tem uma cena de luta lá, todo mundo briga com todo mundo, só os Guardiões do Tempo que ficam lá sentados, sem fazer nada, meio preocupados, o que foi muito estranho, né? Já que eles são deuses onipotentes aí, eles poderiam ter feito alguma coisa, já que eles também controlam o tempo, então, né? Mas vamos lá. Nessa briga, a Sylvie consegue cortar a cabeça de um dos Guardiões do Tempo, e para a nossa surpresa, sim, ele era um androide, ele era um robô, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então os Guardiões do Tempo que estão lá não eram, não tinham vida, digamos assim. Curioso também que ela corta a cabeça de um dos Guardiões do Tempo, e os outros não fazem nada, então parece que eles estavam pré-programados a fazer alguma coisa, ou estão sendo controlados por alguém à distância. E temos uma referência muito legal quanto a essa cabeça de robô aí, quanto a esse androide aí. Pra quem assistiu o Falcão e o Soldado Invernal, lembra que o Falcão estava tendo uma conversa com o Buck, e o Falcão fala, olha, agora nós estamos enfrentando os Big Three, né, os três grandes aí, que são magos, alienígenas e androides.
Isso aí, galera, androides. Então não sei se tem a ver com isso, com o fato desses Guardiões do Tempo ser androides. A gente lembra também que quando alguém é preso pela TVA, eles passam por aquele detector lá e o cara fala: você tem certeza que você não é um androide? Se você for um robô, você vai ser evaporado aí. Então temos essas informações aí para ajudar a gente a pensar no que está acontecendo, tá? Então existem vários rumores, várias teorias que insistem que sim, é o Kang que está controlando tudo. Ainda não sabemos, mas a Ravonna também, ela não sabia aparentemente, ou ela teve a memória dela apagada, né? Porque todo mundo aí tem a memória apagada, porque ela estava crente que aquela galera ali era os Guardiões do Tempo e ponto final. E acabou por aí, tá? Então, já que eles não são, quem é, tá? Nesse meio tempo, o Loki está conversando com a Sylvie, o que acontece? A Ravonna levanta e vai lá e apaga o Loki. Isso mesmo, essa cena que vocês estão vendo aí. Ela chega por trás dele e apaga ele e já era, o Loki desaparece. Outra cena de referência também é essa cena da Ravonna apagando o Loki pelas costas. Volta a cena do primeiro filme dos Vingadores, onde o Loki chega lá por trás do agente Coulson, lembra? Com a lança e dá uma espetada nele com a lança e mata ele ali na ocasião, mas depois ele retorna. Mas é uma referência bem legal da Marvel aí com aquela cena. Então o Loki pagando pelo que ele fez no passado, mas não lembrando, tá? A Sylvie pega a Ravonna, não apaga ela com aquela arminha lá e pede pra ela contar tudo o que está acontecendo. E aí que a gente chega na cena mais épica desse episódio. E aí o Loki acorda, a gente vê o Loki acordando depois da cena pós-crédito, tá? Essa é uma cena pós-crédito, a gente vê o Loki acordando e ele até pergunta se ele tá em Hela e alguém fala que não. Quando ele olha pra frente, o que aparece? Quem que aparece? Aparece nada mais, nada menos do que 4 Lokis. Isso mesmo, galera, 4 Lokis e é de cair o queixo. Totalmente fanservice, era tudo que a gente mais queria. Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos 4 Loki totalmente diferentes. A gente tem aí finalmente aparecendo o Richard E. Grant, com o Loki clássico, criado lá também pelo Jack Kirby lá na década de 60, então esse Loki é super clássico. Nós temos o Kid Loki, pequenininho aí abaixado, como vocês estão vendo. O Kid Loki apareceu nos quadrinhos não faz muito tempo que o Kid Loki apareceu nos quadrinhos. Nessa ocasião dos quadrinhos, o Kid Loki retornou depois da morte do Loki, reencarnou e não tinha as lembranças do Loki, então ele era totalmente inocente, tá? Então o Kid Loki ele é totalmente inocente e aos poucos ele foi descobrindo quem que ele era, mas esse é um resuminho da história do Kid Loki. Vemos aqui também um Loki meio bárbaro, assim, com roupa de viking, com esse martelo aí na mão, né? Esse martelo lembra muito o Mjolnir, tá? E vocês podem ver na série, nesse episódio que passou, como eu estou mostrando agora na sala, vocês veem aí que a Sylvie ela estava presa numa sala que tinha o número 47, tá? Nessa sala de número 47, pode ser uma referência a um quadrinho que o Loki aparece empunhando um Mjolnir, tá? Ou seja, pode ser que isso seja uma ligação com essa variante do Loki empunhando um Mjolnir também, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não, eu continuo insistindo que a Marvel não dá ponto sem nó. E o mais curioso de todos é esse Loki jacaré que vocês estão vendo aí, que a internet está pirando, criando vários memes. Estão dando nome para ele de Loki vacina, Loki depois que tomou a vacina virou jacaré, Loki Lacoste, Loki tudo que vocês podem Loki tudo que vocês podem imaginar. Até o momento nunca tivemos um Loki jacaré nos quadrinhos, já tivemos um Loki unicórnio, já tivemos um Loki raposa, já tivemos um Loki cobra, mas um Loki jacaré é a primeira vez. E para fechar com chave de ouro, vocês podem ver também na certinha aí que eles estão num lugar totalmente destruído, tá? É um lugar que parece que teve muitas guerras, muitas batalhas. A gente vê ali o símbolo da Torre dos Vingadores ali caído, também bem destruído, tá? Então pode ser que temos algumas referências aos quadrinhos, como o Mundo da Guerra, que o Doutor Estranho criou, e a gente vai descobrir isso nos próximos episódios. Esse episódio foi explodir a nossa cabeça. A série chega no seu penúltimo episódio, são 6 episódios, então vamos ver o que vai acontecer no 5º episódio.
É isso aí, galera. Então espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho, comentar, compartilhar. Faz todos esses estágios aí para ajudar a gente a subir de nível e aumentar nossa barra de XP. A gente aguarda vocês no próximo episódio, beleza? Vem com a gente, vamos com tudo. Vai!